fato esta chamada e já tem todo um contexto, não é de agora, nós já estamos vindo para cá faz alguns anos e estávamos apoiando um outro projeto. Nós somos um casal missionário, nós já viajamos para o sertão nordestino já há muitos anos. E a minha esposa, nem tanto, ela viajou agora nos últimos anos, nos últimos 5 anos, ela passou a viajar comigo, mas eu já estou... No decorrer da mensagem, talvez a gente faça a citação de alguma causa ou de alguma ação, de algum ato em que a gente já esteve participante, e aí, então a gente vai estar testemunhando, falando daquilo que o Senhor vem fazendo nesses dias. Mas eu gosto muito de participar e de estar envolvido em pequenos começos. Tá? Pequenos começos que eu digo começos de trabalho, de igreja, começos de ministério. Né? Como nós estamos aqui reunidos em um grupo de homens, de pessoas, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas com um intuito e um propósito de nós sermos um povo maior, de ser uma congregação, de ser, de repente, já uma igreja, e aí, então, ser todo um povo que louva e engrandece o nome do Senhor. Porque se fosse só para nós ficarmos sozinhos, cada um pegava a sua parte aqui, ia embora para sua casa, e cada um cuida com si mesmo, né? Então, a ideia, você já percebe que não é aí, né? Que é o que o Senhor diz, de graça recebeste, de graça vos dá. Então, o que você receber, você vai levar e partilhar com os outros. Começando pelos da sua casa e depois com os demais. E aí, o que o Senhor tem falado para nós nesses dias, eu quero trazer uma palavra que nós chamamos elas de uma palavra profética. Palavra profética seria, na verdade, um manifestar de Deus quando quer falar à igreja na terra. Deus quer dizer o que Ele está fazendo na terra. Deus quer mostrar ao homem o que Ele intenciona fazer. E para isso, então, eu entendo que sem o Espírito Santo, nós não podemos compreender. Podemos entender racionalmente. Você pode ouvir aqui tudo que eu estiver a falar, mas se o Espírito não te revelar, você não vai saber a vontade de Deus. Então, para que nós comecemos a entender o que é esta palavra profética, eu queria que você curvasse a sua cabeça neste momento e você se despojasse de todo. Despojar é você se abrir mão de toda a reserva, de toda cautela e dizer: Espírito Santo, eu estou aberto para tudo que o Senhor quiser falar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu fostes enviado para nos revelar a perfeita vontade do Pai. E por isso, nesta noite, Espírito Santo, para engrandecer, honrar, louvar e exaltar o nome de Jesus Cristo, nós te convidamos nesta noite para fazer parte, para trazer a mensagem que falará ao coração de cada um destes meus irmãos, destas minhas irmãs que aqui se encontram. Espírito Santo, tu fostes aquele que nos deste a palavra, foste aquele que foste enviado como consolador e que podes operar qualquer mover do Pai nesta noite, de cura, libertação, de restauração, de renovo, de alegria, de entusiasmo, de portas fechadas. Tudo o Senhor pode fazer. Por isso eu te convido nesta noite, Espírito Santo, seja nesta noite o nosso mestre. Ensine-nos a glorificar o Pai em nome de Jesus. Amém? Então, o que eu quero dizer com esta questão da palavra profética Deus está levantando nesses dias homens e mulheres para falar aquilo que Ele, Deus, intenciona fazer nesta terra. E uma coisa que eu aprendo quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a ter um pouco mais de curiosidade, de interesse pela palavra de Deus, eu começo já então a estudar alguns livros e algumas palavras, ou ouvir louvores, ou ouvir textos, né, de pregações e coisas assim, e aí então eu começo a me atrair por aquilo e querer saber mais de Deus. Só que eu começo a querer mais de Deus, mas que esse mais de Deus venha de encontro às minhas necessidades. Venha de encontro a algo que eu esteja enfrentando, a algo que eu esteja passando. Mas uma coisa que eu aprendo da Bíblia é que quando Deus quer nos revelar algo, quando Deus quer mostrar algo para mim, para você, quando Deus quer falar comigo e com você,
Deus sempre usa uma maneira meio, não vamos dizer assim, não é que Deus repete as coisas, mas Deus tem um padrão da qual Ele trabalha, como Ele diz, que Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Deus não muda, em Deus não há mudança, Ele tem sempre uma maneira de agir. E quando nós entendemos essa maneira de agir, quando nós estamos sensíveis ao falar de Deus, então nós começamos a descobrir a vontade dEle. E uma dessas maneiras que Deus trabalha, ela está meio que, vamos assim, encoberta em muitas partes da Bíblia, mas ela também é nos revelada. E no livro de Jeremias, no capítulo... ali no capítulo 1, versículo 11, Deus sempre usa uma estratégia e ela é muito interessante para nós, porque o que ele faz com este profeta Jeremias, ele faz também com cada um de nós. E ele começa nesse texto aqui, ele faz assim: o que você vê, Jeremias? Ele pergunta, e é isso que é interessante em Deus. Quando ele quer revelar algo para mim e para você, ele começa fazendo pergunta. E aí eu pego essa mesma didática de Deus e transformo ela para nós agora. E aí eu pergunto para mim e para você: o que você vê? Aí você fala: pô, eu estou vendo alguém na minha frente, estou vendo uma caixa, estou vendo um cachorro, estou vendo uma mesa, estou olhando do lado e estou vendo os irmãos. Seria uma resposta lógica, né? Porque a pergunta que você perguntou é: o que você vê? Aqui Deus também faz a mesma proposta para o profeta. O que você vê? Porque Deus intencionava revelar algo para o profeta. Deus intenciona revelar algo para mim e para você. Só que ele começa já com esta dinâmica. O que você vê? E aí é que começa a entendermos a dinâmica de Deus. Nós estamos buscando Deus do lado de fora. Você não vai encontrá-lo. O que você vai encontrar fora de você são lutas, tribulações, angústias e todo tipo de adversidade. Você quer encontrar Deus? Faça o caminho inverso. Quando Deus está dizendo: olha, o que você vê, Ele está dizendo: você está olhando para o lado errado. Você quer me encontrar? Olha para dentro. Olha para dentro de você. Olha para o teu íntimo, do teu coração. Porque é ali que Ele escolheu habitar. É aí que Deus escolheu se esconder, no seu coração. Então, quando nós estamos buscando Deus do lado de fora, nós estamos buscando Ele no lugar errado. Porque se nós olharmos aqui e dizermos: isso aqui é uma igreja, a tua própria consciência, o teu próprio instinto vai falar: não, não é uma igreja, porque eu não estou vendo paredes, eu não estou vendo cruz, eu não estou vendo cadeiras, toda uma estrutura. Eu estou vendo uma reunião de pessoas e ali falando e citando a palavra. Mas aí vamos pegar um versículo que o Senhor mesmo nos dá. O que Ele diz? Onde estiver dois ou mais reunidos, eu estarei em seu nome. Reunidos. Aí Deus não estaria aqui? Deus está no nosso meio. Amém. Porque nós estamos reunidos aqui em nome dEle. Nós estamos aqui citando a palavra dEle. Nós convidamos o Espírito dEle. Se você for lá em Gênesis, no começo das Sagradas Escrituras, aonde Deus começou a idealizar e formar a humanidade, a terra e tudo que nela há, a palavra diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem foi que nós chamamos agora aqui para que estivesse junto conosco? Quem que foi que nós cantamos e exaltamos? O Espírito Santo. Então, Ele se faz presente. E aí Ele não precisa ser visto pelos olhos carnais. Mas você vai vê-lo com os olhos do coração. Você fala: mas então por que eu não estou conseguindo ver? Bom, aí agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Porque é nessa proposta que Deus aqui trouxe esta palavra. Ele quer se revelar. Ele quer dizer para você e para mim que Ele está dentro do meu e do seu coração. Mas por que nós não vemos?
Por que nós não obtemos resposta para aquilo que nos tem afligido? Por que nós estamos passando por isso ou por aquilo outro? E aí, então, é que nós precisamos entender que, muitas das vezes, as coisas que têm coberto o nosso coração têm nos impedido de chegar a Deus. Têm nos impedido de conhecer mais profundamente a Deus. E prosseguindo nessa dinâmica, e eu entendo que esta é a mesma proposta que Deus faz nesta noite, como você vê a igreja nos dias de hoje? Porque aí eu já estendo um pouquinho mais a proposta. Eu comecei dizendo, o que você vê neste lugar? Mas aí agora eu vou estender um pouquinho mais adiante e falando, o que você vê na igreja hoje? E quando eu digo igreja, eu não estou me resumindo aqui, me restringindo a só a igreja protestante, essa ou aquela. Eu estou dizendo a igreja, aquilo que nós definimos como igreja. Porque cada um busca uma igreja, cada um busca um lugar aonde conhecer a Deus. E quando eu estou falando isso, eu englobo todas as circunstâncias religiosas. E isso é o reflexo do homem buscando a Deus. Então, em todos os lugares, as pessoas estão buscando a Deus. E aqui nesta palavra, eu estendo ela para dizer assim, o que você vê na igreja hoje? O que você tem ouvido da igreja? O que você tem ouvido a respeito da igreja? A igreja tem escândalo nisso, naquilo outro. A igreja está passando o pastor tal, não sei quem, o fulano, o ciclano, o louvor, a música. Você tem ouvido coisas a respeito da igreja. E então a pergunta se estende para essa linha. O que é que você vê na igreja? E eu poderia resumir, usando palavras bem específicas. A igreja não é um lugar onde hoje as pessoas buscam cura, livramento, libertação, prosperidade, recompensas para os seus interesses. Num breve resumo, não seria isso? Esse silêncio para mim está dizendo alguma coisa. Ou eu estou falando totalmente fora da casinha, ou então vocês estão concordantes comigo. Né? Porque tem um ditado que fala, né? Você está fora da casinha, você não funciona muito bem, né? A irmã concordou plenamente. E é bem isso. A igreja não é este lugar que as pessoas estão na busca disso? Pode dizer, você pode falar, não, ó, você está meio errado, você está meio certo. Embora eu não consiga achar isso meio certo, meio errado. Ou você está errado ou você está certo. Mas a igreja hoje que nós podemos entender aqui no propósito que Deus fala, o que você vê da igreja, é ele fazendo a pergunta, como ele fez para Jeremias. O que você vê da igreja? E a igreja pode se restringir a isso? Então, um lugar onde as pessoas buscam libertação, prosperidade, cura, portas abertas, recompensas. Ou então você está tudo certinho, arrumadinho, você não precisa de nada. Você está na igreja e fala, não, eu nem sei por que estou aqui. Falei, então vai embora para casa, fica quietinho em casa que você corre menos risco. Né? Porque se estiver tudo certinho, então eu acho que não vai para a igreja não, porque aí é capaz de desarrumar. Porque o que nós entendemos de igreja hoje é justamente isso. É o que Deus está perguntando para este povo dessa geração. O que você está vendo da igreja? De novo, esse silêncio está me quebrando. Eu vou falar para você, eu vou sair daqui e vou mudar todo o meu conceito. Mas a definição de igreja, segundo o conceito humano, segundo o nosso entendimento, é isso. Nós buscando resposta para as nossas angústias, nossas necessidades. Mas e se de repente Deus nos trouxesse agora uma luz e dissesse o que é que ele vê como igreja? Porque Deus está perguntando para Jeremias, o que você vê? Deus tinha a intenção de revelar algo a Jeremias, mas antes de ele revelar, ele tinha que falar, o que você está vendo?
Porque para me revelar, eu preciso saber como é que você está vendo. Para me falar para você o que é que Deus intenciona da igreja qual ele estabeleceu na terra, ele precisa saber qual é o entendimento que você e eu temos da igreja. A igreja é tudo isso aí que você falou, pastor. Tudo isso que você falou antes aí é o que eu aprendi. Falei, tá bom, ótimo, você está já no caminho, né? É melhor que você falasse, não, eu nem sei o que é a igreja. Eu nunca nem passei perto. Né? Mas de repente você fala, não, é isso. Pô, então você já tem alguma coisa. Então já começou a melhorar. Mas agora vamos entender o que Deus quer falar para nós, o que é a igreja que ele estabeleceu na terra. Você fala, mas e aí, então eu não vou ter recompensa? Não vou ter... Filho, calma. Depois, se na hora de fechar a conta, passar, né? Aí, se Deus não te der resposta, então aí nós podemos até reclamar. Mas fora disso, não vamos ser precipitados. Mas o que Deus vê como igreja, e aí eu entendo que esta é a fala que Ele quer falar para nós nesta noite. A igreja é um local onde nós encontramos homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, mas com uma coisa em comum: todos pecadores, caídos, feridos, frustrados, desistidos, magoados, doentes, em busca de um perdão e misericórdia e da maravilhosa graça que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Esta é a igreja que Deus vê. Esta é a igreja que Ele está procurando. E tudo isso Ele nos ofertou em Cristo Jesus. Tudo isso Ele nos ofereceu em Cristo. Então, para que Ele revele para mim e para você o que é que nós vemos como igreja, Ele primeiro nos fala: a igreja qual eu estou procurando na terra é esta. Na carta do evangelista de Tiago, ali do Novo Testamento, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, fala assim: tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações. E sabe o que ele está dizendo com isso? Eu falei, peraí, mas você está querendo dizer que eu devo me alegrar se eu estou passando por luta? Você está querendo dizer que se o negócio está estreitado mesmo, que a coisa está arrochada lá em casa, que o negócio está pegando fogo, você tem que dizer que eu tenho que estar rindo? De novo o silêncio. Se você estiver olhando para dentro de você, tá bom. Mas se você estiver olhando só para fora, eu estou descobrindo que nós vamos aprender ainda tudo de novo. Mas aqui o que ele está dizendo é, ó, tende por grande alegria quando você passar por essas adversidades. Porque Deus está mostrando que Ele é o teu socorro. Ele é o teu livramento. Ele é a tua cura. Ele é a tua provisão. Ele é tudo o que você precisa. Você fala, mas e a circunstância? É bem como um dizer que eu já ouvi uma certa ministração. Alguém convidou o sol para ir num lugar bem escuro. E falou, vem cá que eu vou te mostrar um lugar escuro. Aí o sol chegou e perguntou, mas aonde está o lugar escuro? Falou, mas não dá, porque todo lugar que você chega, você ilumina. E aí é onde que Deus está dizendo para você. Convide Ele para o teu coração e tudo que tiver lá desaparecerá. Porque quando Ele chegar, tudo será iluminado. Tudo será resolvido. Então, não busca Deus por fora. Não olhe para fora. Não olhe para as adversidades. Elas existem. Eu não estou dizendo aqui para você ignorá-las e falar, não estou passando. Isso aí seria como se, como diz, martírio. Não, eu estou passando, é como se você pegasse um martelo e estivesse sentando no dedo, como eu fiz aqui. Eu fui bater lá e a minha unha, aí como eu não estava contente com um, eu bati no outro para ficar igual, para nenhum ter. Na verdade, não, esse aqui eu errei mesmo, aqui eu bati num e aí eu descuidei e bati no outro. Né? Porque se você falar para mim, ó, eu estou batendo um martelo no dedo aqui e estou me alegrando. Eu falo, leva você para um manicômio que você está louco. Entendeu?
Porque não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando é que se você estiver passando por luta, enfrentamento, saiba de uma coisa. Deus está te dizendo, ó, eu estou mostrando que tudo que você tem ansiado, tudo que você tem buscado, tudo que você tem desejado e tem empenhado com as suas próprias mãos, só tem trazido para você lutas, dores e angústia. Mas tudo que você buscar em mim, tudo que você confiar em mim, então tudo lhe será concedido. E aí então é onde ele está perguntando para mim, o que é que você vê? Aí eu posso então entender esse processo. Que quando eu olho aqui nessa carta, quando o apóstolo Tiago está dizendo, tende por motivo de grande alegria passar por provações, todas essas circunstâncias me faz amadurecer e crescer, estando pronto para dizer, todas as coisas eu posso em Cristo Jesus. Eu posso passar necessidade, mas eu sei o Deus que me socorre. Eu posso até ter enfermidade, mas eu sei o Deus que me cura. Eu posso até ter qualquer dificuldade, mas eu sei o Deus que me livra. E aí eu não estou confiando em estruturas de circunstâncias denominacionais, de placas, nem de pastores ou desse e aquele. Eu não estou discriminando, dizendo que eles não existem ou que eles não têm o seu valor. Eu estou dizendo que a sua confiança tem que estar em Cristo Jesus. Eu reconheço as autoridades dos homens, mas eu me submeto a uma única autoridade, a de Cristo. Porque é Ele quem morreu por mim. É Ele quem deu a sua própria vida para que eu tenha esta vida. Aleluia. Glória a Deus. E então, quando ele fala aqui, passar por provação, na verdade é simplesmente ele dizendo, ó, o pecado pode produzir tudo isso em você. Mas uma coisa Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Tá? E aí a Bíblia fala bem clara, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu fico feliz porque Deus olhou do céu e falou, para aí. Né? Porque Deus deu a palavra inspirada aos homens, né? Para que o homem escrevesse. E aí eu entendo que talvez o autor deste texto estava lá escrevendo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aí talvez ele ia continuar. E o diabo está dançando, deitando e rolando e acabando com todo mundo. Mas Deus vem e fala, não, põe uma vírgula aí, porque agora quem termina a obra que começou sou eu. E aí ele mesmo, Deus, se revela na pessoa do Filho, dizendo, mas eu vim para que tenham vida. Amém. Então o diabo pode estar destruindo, detonando, acabando com o mundo, com vidas e ceifando. Mas Jesus está dizendo, eu vim para acabar com isso. Eu vim para pôr fim às obras do diabo. Então, quando nós entendemos que Jesus veio para nos libertar, para nos livrar de todas essas circunstâncias que nos afligem, porque você acha que, Deus não tenta a ninguém, porque ele não pode ser tentado. Então, se Deus não tenta, quem é que está botando essas circunstâncias na sua vida? Quem que você acha? É o vizinho? Se for o vizinho, você pega um cabo de vassoura e sai dando nas costas dele e fala, some. Né? Mas não é o vizinho. Normalmente você vai pensar, não, porque você caça um culpado pro negócio. Tá dando errado é por causa do fulano, do ciclano, do... Mas aí até se você falasse assim, não, eu vou olhar para mim mesmo, que eu vou achar quem é o culpado dessas coisas. Eu fico sem vergonha. Né? Que a pegada conta isso. Eu já tinha dado... Eu já tinha quebrado vários cabos de vassoura, né, nas costas dele. Né? É melhor que o cacete. Por quê? Porque é isso que eu procuro, um culpado para as minhas aflições. E eu não esqueço de olhar para a palavra que ela me aponta, que só tem um culpado. E aí o próprio texto nos revela que os vossos pecados, e aí você fala, quem que induziu mesmo o homem ao pecado? Quem que levou ele ao pecado? Quem que levou ele à desobediência? Quem que levou ele para se rebelar com Deus? Você está sendo bem gentil ainda, chamando ele de capeta. Não tem gente que chama ele de tudo. Eu deveria nem ter nome, né? O miserável, né? O perdido. Porque ele está tentando nos fazer, impedir de nos voltarmos da onde ele nunca mais vai chegar. Né? Só isso.
Só isso. Ele caiu de lá e ele falou, eu não vou deixar ninguém mais subir. E aí, se você quer concordar com ele, você vai fazer tudo à vontade dele. Mas se você falar, não, peraí, vou mudar esse negócio. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Ele me escolheu, ele me chamou, ele me separou e ele pagou um preço por mim. E eu tenho um alto valor para Deus. Amém. Aleluia. Mas conhecendo agora a vontade de Deus, e eu entendo que aqui, nesse texto, é Deus nos preparando para dizer... Eu acho interessante, se você pegar um pouco o texto da Bíblia e você olhar lá na carta, no livro de Jó, e aí eu falo, Deus, não faz isso comigo não, porque se eu fizer, aí é demais. Porque Deus pegou Jó, tá com a vida totalmente arrumadinha, tudo construído, tudo arrumado, os filhos, tudo bem sucedido, tudo ia bem, até que Deus teve uma ideia mirabolante. Né? Deus teve uma ideia genial. Eu vou pegar uma carta de referência do meu servo, qualificado, aprumado, pronto, e vou entregar na mão do diabo. Você fala, Deus, se o senhor fizer isso comigo, pode me recolher, porque já o senhor me dá tudo e depois o senhor vai me entregar na mão do diabo. Aí eu entendo para você que Deus sabe com quem ele pode contar. E Deus sabe o quanto ele é suficiente na vida de um alguém. E é isso quando eu estou dizendo aqui, o que, que você vê? Porque quando Deus está dizendo, o que, que você vê? E aí eu te convido, eu olho para dentro de mim e vejo que eu sou um filho eleito, escolhido, marcado pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz para pagar pelos meus e seus pecados. E hoje nós somos libertos, livres em Cristo Jesus. Amém. E nada, nada, nem ninguém poderá nos tirar debaixo da potente mão de Deus. Só que o Jó não teve essa sorte. Ele nasceu por um tempo fora do nosso, né? E ainda bem, porque senão, já pensou? Se não tivesse Jó e Deus resolvesse escolher eu ou você? Falou, não, ainda bem que escolheu Jó. Já era mais forte. Era mais forte, né? Eu acho que até na geração que ele estava, né, o negócio era mais... O medo era melhor. Era melhor. Não tinha tanto cabo de vassoura lá, né, irmã? Mas Deus escolheu Jó naquela época e falou, vou dar ele na mão do diabo. Mas diz assim, só não toca na vida dele. Mas fala, mas Deus é maldoso assim? Não. Deus falou, eu permito que ele atue até onde eu quero. O diabo não é um cão raivoso que está incontrolável, sem coleira. Não, ele é um inimigo, mas está sujeito à potente mão de Deus. E sabe que ele não pode agir mais na sua vida do que o que Deus permite? Você fala, mas então por que Deus está permitindo? Aí é onde que ele está te perguntando, o que você vê?